Oi crianças, tudo bem? Hoje a Pro tá gravando a aula do dia 8 de setembro, tá? E hoje a Pro mandou para vocês ciências, né? No livro Buriti, a página 16, 17 e 18. Que a gente vai falar sobre as células, né? Aquela pesquisa que vocês fizeram para saber dos menores seres vivos que existem. Tudo isso tem a ver com as células. O nosso corpo inteiro, tudo que é vivo, é formado por uma célula, tá? E a gente vai vendo isso agora durante o textinho aqui. A gente vai dar só uma introdução no que é célula. A gente vai ver umas coisinhas depois, diferente dela ainda também, tá? Mas é bem facinho, bem legal saber sobre as células, como os seres vivos são formados, né? Então, ó, ao observar um pedaço de cortiça, um microscópio óptico, Robert Cook percebeu que ela era formada por inúmeras pequenas câmaras vazias, que ele chamou de células. Olha o cortinho aqui do lado, é esse aqui, ó, do livro de vocês, ó. Esse aqui é o corte da cortiça. Foi assim que ele observou no microscópio, tá? E você viu, olhem bem lá, tá vendo que tem umas bolinhas vazias dentro? Ele chamou isso aí de células. Ele observou também parte viva das plantas e verificou a presença das mesmas câmeras. Então ele pegou e fez isso com a cortiça. Depois ele foi lá e fez isso com algumas plantinhas. Só que nesse caso preenchidas com material gelatinoso. Tinha uma consistência dentro, né? Era uma célula diferente. Outros pesquisadores perceberam o potencial do microscópio e passaram a utilizá-lo para observar animais e plantas. Eles também viram que as células estavam presentes em todos os seres vivos que examinaram, né? Depois de anos de muitas descobertas, os cientistas chegaram à conclusão que todos os seres vivos são formados por células, tá? Então, todos os seres vivos são formados por célula. Cortiça, as plantas, os animais, a gente. Tudo que é vivo, ele é formado por uma célula. Mas existem vários tipos de células, umas diferentes das outras. Vou dar um exemplo assim, ó. O nosso cabelo, ele tem uma célula que é diferente da nossa unha, tá? A célula do nosso rosto é diferente da boca. A célula do pelo do animal é uma, da pele dele é outra, o do gato, do cachorro. Então, são várias células, umas diferentes das outras, tá? O número 1. Observe a imagem que mostra um corte de folha observado por meio de um microscópio óptico moderno. Foram usados corantes para atingir o interior da folha. Então aqui tem o desenho da folha, eles fizeram um corte nela ali, colocaram naquela lâmina do microscópio, jogaram um corante, porque o corante ele tem uma ação diferente em cada célula, então ele vai dar uma cor diferente para poder ser observado, tá? E esse desenho aqui do lado é o desenho que foi visto por eles. Olha, observa o desenho, viu como ele tem várias cores dentro, por causa dos corantes. Ele tem essas bolinhas, né, que são as células. Olha a pergunta: quais são as semelhanças entre a foto do corte da folha e a ilustração da cortiça elaborada por Cook? Então, olha a da cortiça. A da cortiça tinha o que ele falou? As câmaras, essas bolinhas, né? Que são as células. Olha o outro. Ele tem essas bolinhas, né? Igual ao do Cook, igual ele observou na cortiça. Podem não ser iguais, mas vamos ver se elas têm. Observam aí. E isso, elas têm essa mesma bolinha, então elas são semelhantes, né? As duas possuem o quê? As duas têm células, as duas são seres vivos, tá? Essa é a semelhança da cortiça com a folha. As duas têm as células, as duas são seres vivos, né? Apesar de serem diferentes, mas são células. O que são essas bolinhas que formam a folha? O que é isso que forma a folha? Como que é o nome dessa bolinha mesmo? Célula. A Pô falou agora, né? São as células, essas bolinhas, que formam todos os seres vivos. Ó, os seres vivos são formados por células, tá? Os seres vivos unicelulares, ó, uni, vem de um, como as bactérias, são constituídos por uma única célula, que desempenha todas as funções do organismo, tá? Então, os unicelulares, as bactérias,
né, que ele deu o exemplo aqui, são formados por uma única célula. Os seres vivos pluricelulares são formados por mais de uma célula, tá? O girassol, que tem aqui do lado, por exemplo, que é formado por milhões de células. Olha o desenho do girassol aqui, ó. As folhas, as plantas, as folhas e a flor, a raiz, o caule. É tudo formado por células, uma diferente das outras, mas é formado tudo por célula. Tanto os seres unicelulares quanto os pluricelulares precisam de alimento. Transformam o alimento em energia para manter suas atividades. Produzem e eliminam resíduos e apresentam o ciclo de vida, ou seja, nascem, crescem, desenvolvem, podem se reproduzir e após um tempo morrem. As células originam-se de outras células. Então, o que ele está falando aqui? Ó, que todo o ser vivo precisa desse alimento, de se alimentar, para transformar esse alimento em energia, para poder viver. E ele tem o ciclo de vida dele, tá? Nenhum organismo vivo vive para sempre. Ele tem um ciclo de vida, uns maiores, outros menores, mas eles têm. E que dessas células, uma célula vai originando a outra, entendeu? Ela vai evoluindo, ela vai mudando, mas ela vai evoluindo, né? Então, de uma célula origina-se outra célula. Número 2. Leia o texto e faça o que se pede. Alguns seres vivos unicelulares produzem o próprio alimento. Então, tem o ser vivo que produz o próprio alimento dele. Eles servem de alimento para outros seres vivos, que também se alimentam de animais pequenos ou grandes. Por que podemos dizer que um ser unicelular é um ser vivo? Por que a gente pode dizer isso? Porque ele é formado por uma única célula, e a célula é um ser vivo. Ela se alimenta, ela produz o próprio alimento dela, então ela é um ser vivo, né? Utilizando o que você sabe sobre animais e plantas, qual ser vivo citado no texto pode ser considerado um animal? E agora? Qual ser vivo citado no texto pode ser considerado um animal? Olha o exemplo que ele deu aqui. O que são seres vivos? Os seres vivos são formados por mais de uma célula. Ele deu o exemplo do girassol, né? E que ser vivo que a gente conhece, que faz todo esse ciclo? Ele nasce, ele cresce, se desenvolve, pode se reproduzir, tá? Aqui ele dá exemplo do quê? Qual o exemplo que ele deu no texto, então? O girassol, que é uma planta, né? Que é uma planta. Agora a gente precisa achar um animal que pode ser considerado um ser vivo. Todos os animais, né? Todos os animais são formados por células, então todos podem ser considerados seres vivos. Você pode escolher qual você quiser, aí o cachorro, o passarinho, o gato, quem você quiser, para por aí, tá? E o porquê? Por que a planta e os animais podem ser considerados seres vivos? Né? Porque eles são formados por células. Então, na B você pode escolher um animal, pode colocar o girassol que está no texto e dizer que eles são considerados seres vivos, porque eles são formados por células, né? Na página 18 agora, a gente vai ver a organização de uma célula, né? Como que ela é formada, as partinhas dela agora. As células que compõem o mesmo ser vivo têm funções diferentes, como revestimento, digestão, secreção de substâncias. Geralmente, a fórmula da célula está relacionada à sua função. Então, ó, a gente já viu que a célula pode ser uma diferente da outra, cada uma tem uma função, que ele acabou de falar aqui, e cada uma serve para uma coisa dentro do ser vivo, tá? Então, aqui a gente tem, ó, na parte de cima, aqui, ó, a gente tem as células mortas, tá? E essa parte de cima, que fica mais em contato com a parte externa do ser vivo, entendeu? Aquela que está em contato com o mundo. Adentro a gente vai tendo várias camadas de célula, tá?
Então aí aqui, ó, a gente tem células achatadas, muito próximas uma das outras. Então é uma célula mais pequenininha, que dá um reforço, ela fica mais firme. Aí aqui, ó, a gente tem células em forma de cubos, que é outra parte da camada dela. Vamos ler o que ele fala aqui do lado agora, ó. Esquema representando os diferentes formatos de células que compõem o revestimento da superfície do corpo, a pele, cores fantasias. Então a gente aqui, ó, essa aqui, ó, é a camada da pele nossa. Ela é formada por todas essas partes de células, tá? Pra hora que acaba essa pele que vem a parte de dentro ainda, mas a pele é formada por tudo isso aqui. Em grande parte dos organismos pluricelulares, as células estão organizadas em estruturas diferentes, que garantem o funcionamento do organismo como um todo. Aquilo que a Pro estava falando para vocês. Cada célula tem uma função, ela sabe exatamente o que ela tem que fazer, tá? Agora vamos ver a imagem 3. A imagem a seguir é um corte da raiz de uma planta vista do microscópio. Então é aquela parte de dentro da raiz da planta, tá? Que fica enterradinha no sol. Células coloridas artificialmente. Olha bem, olha a diferença de células que tem. Olha os formatos dela, umas são redondas, outras são tortas, umas são mais achatadinhas, tá? As células que formam a planta são todas iguais? Olha o desenho. Elas são todas iguaizinhas? Não, né? Porque cada célula tem a sua função, então cada célula tem o seu formato, né? Você acha que essas células têm a mesma função na planta? Tu acabou de responder, né? Elas têm a mesma função na planta? Fala pra Pro aí. Por que que elas têm? Cada uma tem a sua função, por isso que elas são diferentes umas das outras, né? E é isso. Nossa aula foi essa, sobre ciência, sobre as células, tá? Mandem foto das atividades para Pro corrigir. Um beijo e até amanhã.